Fala galera, muito boa noite. Estamos começando mais um Fala Aí, trazendo o Thiago, preparador físico sub-20 do Madureira, que vai contar a história dele para vocês aí. Valeu? Um abraço, vamos lá. Fala aí, Thiago. E aí, galera, tudo bom? Prazer. Muito feliz pela oportunidade de estar falando aqui e trazer um pouco sobre a minha carreira, sobre um pouco da minha história. Até aqui, né? Até hoje, né? Sim. E como é que começou essa história? Você jogava bola, você só queria meio preparação física? Como é que funcionou? Desde pequeno você já vem... Como todo garoto, né? A gente sai em Seu sonho de terra redonda no pé. ser um novo Neymar da vida aí. E eu comecei muito cedo, meu pai sempre me colocou pra jogar, e na época era do Flamengo, Vasco, bem pequenininho. Escolinha, começou a escolinha. Mas era naquele Vasco Barra, onde até os atletas profissionais jogavam lá, treinavam lá, e eu era dessa base aí. Época do Felipe Coutinho, Allan Kardec, Dorival Júnior, que era o técnico do Vasco. 2008 então, né? 2008 não. Isso aí. Aí eu fiquei nessa do Flamengo, Vasco. Aí até encerrei minha carreira, né, de atleta até... Aí você tinha quantos anos? Novinho? 10? Sub-8, sub-10. Mas era futsal, Vasco? Eu comecei no futsal do Vasco, aí viram que eu tinha talento, né? Subiram pro campo. Subiram logo pro... Aí... Onde tem, o talento tem que ser mostrado, né? O campo esquece. Aí eu fui pro campo, só que eu fiquei nessa de Flamengo, Vasco. Conquistei alguns títulos pelo Flamengo. Certo. E acabei encerrando há pouco tempo, em 2019, que eu encerrei a minha carreira. E tava o quê? Qual a categoria você? Eu estava no sub-20, no Paduano. Sim. Já Morei fora, já. já. Teve uma pausa nisso tudo aí. E eu encerrei minha carreira lá. Foi no interior do Rio de Janeiro, 5 horas de estrada. Mas todo dia ia pra lá? Eu já morava lá. Qual era o nome do clube? Era a cidade? Paduano. O nome do clube é o Paduano. E a cidade é Santo Antônio de Pádua. Interior. Perto de Miracema. Sim. Esses lugares aí. E aí, daqui até lá são 5 horas de estrada. Você teve que... Eu tive que morar lá. né? Eu tive que morar lá 6 meses. Mas você foi sozinho? Fui sozinho. Eu fiquei, na verdade, alojado, né? Com o elenco todo do Sub-20. A gente morava debaixo da arquibancada lá. E fiquei alojado lá 6 meses lá. 6 meses. Jogou algum campeonato lá? Joguei o campeonato da Série C do Carioca. Série C, jogou contra algum time, América? Joguei contra o Campos. Campos de Goitacazes, né? Campos de Goitacazes, que tem um estádio lá fenômeno. Sim, Campos, inclusive, foi um clube durante muito tempo aí que ficou na Série A. É um clube de expressão. O pessoal tinha medo, um clube grande do Rio tinha medo de jogar lá com os caras. E cara, vou te falar, clube de interior assim, a cidade é fanática. É fanática. Porque quando tem evento, na verdade, que é um evento da cidade. Quando tem alguma coisa. Quando eu tava morando lá, a gente era sub-20, não era ninguém, né? Só que a gente era cobiçado, né? Sabiam que a gente era atleta do clube e já olhavam pra gente com outro olhar. E não tinha nada na cidade. A única atração da cidade que eu não esqueço, tinha aquele caminhão de som, carrinho do furacão. Furacão. Não, é um caminhão cheio de super-herói. Que Homem-Aranha, Hulk, sai a cidade toda, ele sai do caminhão, começa na sala meio da rua. Essa era a atração da cidade. Sai da praça principal e vai na cidade. Ficava rodando só a praça e as crianças. Era isso. Tipo de interior aí. Era isso aí. Mas eu passei muito perrengue lá. Mas aí, por que você desistiu do futebol? Cara, então... O futebol não é uma profissão, né? O que aconteceu? Eu voltei de férias, quando acabou o nosso campeonato carioca, eu voltei pro Rio de férias, e aí eu me inscrevi no Jovem Aprendiz, na época, né? Não ganhava nada, o salário estava atrasado lá e tal, isso e aquilo. Aí eu me inscrevi pro Jovem Aprendiz, e logo em seguida eu fui contratado para a Nestlé, né? Tu não conhece? Para ser Jovem Aprendiz na Nestlé. Na época, se não me engano, eu ganhava R$1.000. E pô, na época, para mim, pagar era muita coisa. Então eu abracei logo
Aí eu falei, cara, eu vou trabalhar até eu ser chamado de volta, que a princípio era no meio do ano. E eu comecei a ganhar R$ 1.000 e eu comecei a fazer faculdade. Já comecei a ingressar na faculdade de Educação Física. Sim. E aí, no meio do ano, apareceu a oportunidade de voltar ou não. E aí eu tive que dar Tive que o escolher, meu né? ultimato. E aí apareceu proposta de vir para São Paulo, para Colômbia, para voltar para o mesmo clube. Apareceram várias propostas. Só que você já estava com outra Só direção. que eu já tinha. Tava ganhando R$1.000. trabalhando, Já tava fazendo ganhando reais. faculdade. E, pô, eu tava com 20 anos para voltar a passar perrengue. Aí eu falei, cara. E eu tava já no meu segundo período já da faculdade. Eu falei, cara, ou é estudo ou é passar perrengue de novo. Então eu conversei com os meus pais, minha mãe e meu pai. Eu achei melhor, na época, preferir o estudo. E graças a Deus, Deus está Você continua cursando a faculdade? Acabei já. acabou. Assim, mas você falou Colômbia, não mexeu com você na época, talvez? Mexeu. Minas também tinha uma proposta do Tombense. Também. Time Eu grande. esse time de. E aí expressão, mexeu comigo. Só que. Mas era pra sub-20 ainda, né? Sub-20. E aí mexeu comigo. Confesso que fiquei um Balançou, tempo Pensando. se eu voltaria ou não. E aí eu sou cristão, eu orei a Deus, conversei muito com Com a ele. família toda. Eu conversei e o que estava escrito para mim era Realmente era de. Era Os planos que você estava no momento. Cara, tenho nenhum arrependimento. Acho que Deus tem os planos para mim nesse caminho. Nessa tua trajetória durante os clubes aí como jogador de base, você conheceu algum jogador que hoje em dia de alta expressão que esteja em clube grande profissional? Então, que jogou Algum na época garoto aí comigo, do- não, Ou contra você, talvez. Também você tem passado. que jogou comigo, não, e foi como eu falei, na época do Vasco, eu era muito próximo do Coutinho, Allan Kardec, Carlos Alberto, então eu tinha muito contato. Agora, dessa época aí, dessa geração de 9 e 8, eu não me recordo. Se eu passei por alguém, eu não me recordo. Até porque eu era muito criança, né? Qual posição você jogava? Meia. Meia amador? Eu era meio de campo. Fazia muitos gols? Hoje ofensivo. Eu comecei como cabeça de área, né? Naquela época era Primeiro cabeça volante, de área. primeiro volante. Hoje já é primeiro volante, Aham. já é. Mas eu era cabeça de área e eu comecei a subir. Até porque eu Famoso sou. camisa 5 do time. Isso. E eu, depois do sub-20, eu fui pra 10. Ah. Eu sou um cara rápido, habilidoso. Com o tempo você foi vendo que a posição Você você era mais franzino, mais né? ofensiva e. Eu sou muito franzino também. Pro combate, isso Faz diferença. faz diferença. Eu subi, fui para 8, 10 ali Certo. e larguei a posição de cabeça de área. Mas você se dava melhor como cabeça de área ou como meio ofensivo? Pô, ele tava bem nas duas. Sem Não, quero sim, puxar pelo lado. Era o Coringa. Mas eu hoje, se eu fosse preferir, eu ia na 10. Na Na 10, 10. ofensiva. Então, aí você desistiu, foi para a faculdade, cursou lá sua educação física. E como que foi parar no meio do futebol novamente, né? Então, eu estava estagiando, né? Já desde o primeiro período, eu comecei a estagiar como professor de futebol na Barra. Eu tenho um amigo que era técnico, e era técnico do Barra da Tijuca, que era o Matheus Curopos. Matheus Próprio, inclusive, esteve aqui com a gente. Teve aqui, né? Uma grande pessoa. Um grande abraço aí, Matheus. E depois eu falo dele, tem um talento absurdo pela própria carreira dele, um talento absurdo. Aí Hoje ele é treinador do Sub-20. Isso. Ele, na verdade, é o braço direito do Felipe Mares. Felipe Isso, saiu, ele né? estava no Técnico profissional, do- né? Ele estava no profissional como Auxiliar. auxiliar. Esse carioca agora. Isso, e agora ele desceu pro 20 como técnico Como principal. técnico mesmo. E o Felipe se desligou do O Bangu. Felipe jogou do Bangu, né? Uhum. Tem um grande caminho pro Curopos, um grande amigo meu, e, cara, o estilo do próprio Diniz é o estilo do Curopos. Que ele mesmo falou na época que era mais o estilo do Felipe, né? Que é toque de bola. E o próprio Felipe pensa nisso também. Que passou para ele, né? Pois é, os dois estudam juntos também Estudam juntos. lá na CBF. CBF, né? Então, eles pensam muito iguais. Ele me fez a proposta, né, voltando do assunto, No Barra da no Tijuca. Barra da Tijuca. Ele era treinador do Sub-17 e eu nunca tinha trabalhado com futebol na minha vida, mas era
um grande sonho meu. Uhum. Ele sabia disso. Não sei se ele sabia que era meu sonho, mas ele sabia que eu Você queria queria trabalhar. voltar pro futebol, né? Eu queria voltar. E eu não era tão próximo dele assim quanto eu sou hoje, né? Aí ele fez a oportunidade, eu logo abracei e eu já sabia que não ia ganhar nada. Ia ser um amor. Você mas queria que era assim, né? levar na bagagem. Ainda mais categoria de base, né? Se Mas fosse na categoria de base. E já desde o início eu já sabia que não ia ganhar nada, que ia suar, não ia ganhar nada. E eu aceitei o cargo. Na época eu fui como auxiliar de preparação física. E você sabia ali que era uma porta, talvez não, foi uma porta de entrada. Você já tinha esse pensamento quando ele Tinha, te porque para você entrar hoje no futebol é muito difícil. Principalmente no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro é mais difícil ainda. Você tem que ter um peixe grande. E muito concorrido, muito. Tem muita gente querendo a tua cabeça. Tem muita gente querendo a tua cabeça. É muito invejoso. Tem isso e qualquer profissão. Tem muita gente que quer ver caindo, quer ver você perdendo. Quer estar no lugar. Quer estar no meu lugar, quer ser eu, quer ser o Thiago. E eu sei disso. Eu já não pensei duas vezes, eu falei quero essa proposta, eu sabia que era uma boa oportunidade. Eu aceitei. Na época eu não sabia nada. Era cru na parte de preparação física, não sabia nada. Eu sabia futebol ali. Sabia futebol, aquecimento, porque eu já fui atleta, mas de montar, planejar, montar carga, isso e aquilo, eu não sabia. Eu era Você foi aprendendo conforme o... Fui aprendendo como... Eu errei muito. Pra tu ver, tem até uma história engraçada comigo e do Matheus Kuropos. Na primeira semana da gente, a gente ia pegar o Flamengo no Carioca, na Gávea. E aí a gente pegou o Flamengo, e ele dando o treino tático dele lá no campo, eu sentei numa cadeira, cruzei a perna, comecei a mexer no telefone. Tipo assim, já tinha feito a minha parte. Achou que já estava tudo certo. Achei que estava tranquilo. Do nada, eu ouço, Thiago! Um grito do Matheus louco comigo. Caralho, que isso? E me procurando, faz isso, faz aquilo. Tipo assim, eu sei que tenho que estar na beira do campo. Mas não tinha, não tinha alguém com você? Você entrou direto ali para ser auxiliar do Matheus? Eu entrei para ser auxiliar de um cara então, na esse cara parte física. Não estava nesse dia? Tava, mas também tava solto ali. E quem estava em campo era só ele, só o próprio Matheus. Ele ficou louco comigo. E até hoje ele briga comigo, ele me zoa nas nossas rodas de conversa. Que ele é o álibi dele contra, né? Ele joga isso contra mim porque foi um erro. Eu era realmente cru na época, eu errei muito. Ainda erro, né? A gente erra, mas teve esse casozinho, como era cru. E a gente fez um bom campeonato carioca. Lá, a gente Você já tinha começado o campeonato? Já. Esse caso foi contra o Flamengo, na Gávea? Nesse caso foi contra o Flamengo. Quanto foi esse jogo, lembra? A gente... tua estreia, né? Cara, eu acho que a gente empatou o jogo. Porque a gente, acho que nessa época, a gente só perdeu pro Vasco. A gente empatou em casa com o Botafogo, empatou com o Flamengo, a gente fez um excelente campeonato carioca. Tanto é que depois dali a gente foi pro Bangu. Sim. Junto. Foi convidado. A gente foi convidado para ir pro Bangu. E, de novo, nossa história... Esse qual ano? Eu comecei em 2019. Sim. O convite então veio em 2020. Não, foi em 2019. Não, foi em 2019, se eu não me engano. 2019. No bar você só disputou o Campeonato Carioca, então? Você chegou a disputar outra competição? Joguei outra competição, foi a Copa União. Fizeram um campeonato também? A gente foi em vice colocado. A gente foi em segundo. Essa Copa União joga os clubes grandes também? Não, só os pequenos. Eu não lembro por que a gente fez a final. A gente foi em segundo colocado, nos pênaltis. Nos pênaltis, como foi um vice. Pô, excelente campeonato, não é? Aquilo que eu falei, o próprio Matheus tem uma ideia muito boa de jogo, né? Então isso favorecia muito. E ele é muito claro na Se o atleta conseguir pegar, melhor ainda. Né? Não, e todo mundo compra a própria ideia dele. Tem outra história maneira do Kuropos, quanto eu errei nessa época. Eu sou muito resenha, eu sou muito colega de todo mundo e ele também. São do grupo, né? Do grupo. A gente não lembra, a gente vestiário. Goleiro, você jogou bola.
E aí, o que aconteceu? E na época eu fazia aniversário, e todo mundo sabe, quem faz aniversário junta miolo. miolo. E aí naquela época, pô, cara, você é da comissão, isso aquilo. Tem que ser respeitado, né? Você tem que ter a tipo, rédea do grupo, senão os caras deitam em cima de você. A realidade é essa. E na época, quiseram fazer um monte comigo e eu saí correndo. Eu saí correndo pra nego não me pegar, pra nego não me dar porrada. Sabe, mas isso é do jogo, né, cara? Hã? Isso é do jogo, né? É bom. É bom. Mas a gente não era tão respeitado Como se era pra fosse ser, hoje, né? entendeu? Hoje se alguém, Thiago, dá montinho, eu vou ficar aí. Eu vou ficar parado. Na época você ia correndo no campo. Pega E eles loucos atrás de Atrás de mim. você. Imagina, Quando eu pegasse. 30 atletas correndo pra cima de você e correndo. Então, tipo assim, eu errei muito pra estar onde eu tô hoje. Sim. Acho que hoje muitas coisas iam mudar. Mas faz parte do processo. Faz né? parte do processo. Faz parte do processo. Aí, mas isso, quando vocês recebem também o convite para o Bangu, muito fruto também, realmente, dos 2 bons campeonatos que vocês disputaram, né? Sim. Merecimento. Não sei se na época subir para o Bangu foi melhor do que ter ficado no bar, mas assim, se você recebe um convite de um outro clube, é por merecimento do seu trabalho que você fez agora, né? Sim. Alguém te olhou ali e falou, realmente. O próprio Bangu, né? Sim, fizeram a proposta da própria comissão, né? Então foi a nossa comissão toda pro Bangu. Então foi eu, Matheus Curópolis e mais outra galera. A gente recebeu e foi todo mundo. Aí você chega no... Você estava no bar 15, sub-15, né? Tava no máximo 17. 17, aí você chega no Bangu. No Bangu sub-15. E é tudo no mesmo ano. Cara, a gente ficou um ano no Barra, eu acho que no ano seguinte, 2000, Já foi no Bangu. já foi o Bangu. E disputaram com um campeonato importante? Sabe, a própria Pelo União? Bangu, eu não cheguei a disputar o campeonato grande como o Carioca. Cheguei a disputar a Copa União. São os pequenos clubes do Rio de Janeiro. Isso, a gente chegou a disputar a Copa União. A gente foi campeão. Foi campeão, A gente foi pelo campeão pelo Sub-15 pelo Bangu. Eu e o Matheus. O Bangu. Tinha uma parceria do Bangu com a CIA, né? Que é uma empresa que até hoje eu acho que tem, não sei. Porque é terceirizado, né? E aí a gente foi campeão da Copa União no Zico contra, se eu não me engano, Boa Vista. Também tem uma boa base. Esse clube que vocês treinaram em Bangu, no Sub-15. Onde eles treinavam? Vargem Grande. Vargem Grande, E o Barra da Tijuca também? Ou na Barra? Não, o Barra da Tijuca treinava na Barra. Treinava ali no clube Israelita. Esse é de... Ali atrás do Barra Sul. Quando tu tem essa troca e você vai pro Bangu, lá em Vargem Grande, assim, você ainda meio que você sente essa diferença já de logística? A treinar em Vargem Grande da Barra? Tem. Uma porque eu ia de carona com o próprio Curópolis todos os dias de carro com ele. Então eu encontrava com ele e eu pegava um bonde com ele. E no Bangu eu comecei sozinho. Então, mas ele não estava com você? Tava, mas aí eu de carro, no outro ano já comecei a pegar o carro, isso, aquilo. E eu comecei a me encontrar com ele lá já. Então eu senti a própria diferença no bolso. Até porque até o Bangu não recebia direito. Ele recebia um mês, recebia outro, mas não era algo frequente. Mas você não queria? Podia ir com ele mesmo assim? Eu não queria? Podia, mas eu acho que ele dava treino para... Ele chegava em cima, a gente tinha... Treinador chega mais cedo às vezes também. Isso. E aí eu comecei a sentir o gasto na minha pele. Para quem não recebia nada, e o treino era depois do Ninho do Urubu. Vai era muito longe. É quase Guaratiba. E é muito quebra-mola, muito trânsito. E o treino do Bangu era na parte da tarde. Então, calor, né? Calor, trânsito, de rush. Então me dificultou muito ficar lá, né? Me ficou muito pesado. Então já sentiu muito que essa diferença, né? Já senti essa diferença. Aí você disputou a Copa União, né? Foram campeões. A gente foi campeão junto na Copa União. Sub-15 e depois dessa competição, vocês saíram no Bangu? Então, depois disso, o Curópolis recebeu uma proposta para ir para o Inter de Lages, se não me engano. Sim, ele comentou com a gente. Ele foi junto com Santa o Reinaldo. Isso. Eu cheguei a trabalhar com o próprio Reinaldo. Na pandemia, ele passou a nossa comissão era Reinaldo,
Júlio César, que era do Fluminense, que aquele careca atacante, Curópolis e eu. E aí o Reinaldo recebeu essa oferta para ir para o Inter de Lages e ele foi com ele. E eu fiquei um pouco de tempo no próprio Bangu ainda, eu fiquei uns 2 meses depois. Você não te convidaram? Como é que foi? Não, o próprio convite foi do próprio Reinaldo. Só para o Curópolis? Isso. Aí você ficou no Bangu? Fiquei no Bangu lá uns 2, 3 meses. Com outro treinador? Com outro treinador. Mas vocês tinham uma identificação? Como assim? Tipo, não, como que eu vou explicar? Chega um treinador novo, você é o preparador físico, tinha alguma conversa, alguma coisa? Quem ficou treinador, se eu não me engano, foi o Júlio César. Tá. Então você já tinha... Já tinha diálogo, né? Isso, não era todo mundo? Não. Se eu não me engano, foi ele. E aí, a gente ficou junto lá por pouco tempo. Aí o próprio Curópolis voltou. Ele voltou, ele recebeu Acho que ele ficou alguns meses lá, ficou uns 4 meses, né? Não foi muito tempo. Por aí, E foi na pandemia, né, cara? Então, foi. E aí o engraçado foi como eu falei, cara, eu acho que Deus escreve a nossa história. Tá tudo nos planos dele. Eu tava com o Curópolis na praia, curtindo o verão do Rio de Janeiro, que a gente é apaixonado por futebol. Jogando futebolzinho, fazendo a E aí ele recebe uma certa ligação. Vem aqui agora, em tal lugar, tem isso. Thiago, vamos embora ali agora. Ele não me falou para onde era. Era para ir numa peneira do Madureira Sub-15. Do nada, assim, do nada. Ele estava desempregado? Ele estava desempregado. Você também, isso. Você já saiu do Bangu já? A gente estava sem clube, estava curtindo na praia. Aí e aí o cara do lado do Madureira ligou, vem aqui agora, tal hora, tem roupa aqui, tem tudo aqui. Thiago, vamos embora. Ele tava com o carro dele, eu com o meu, a gente foi direto. Isso numa sexta-feira, sábado de manhã, tarde, e era pra gente aprovar meninos na própria peneira. Sendo que vocês não tinham nada a ver com Madureira. E aí rolou a proposta depois pra gente ficar. Só que eram 200 atletas numa peneira. Né? A gente ficou 2 dias lá numa peneira para avaliar todo mundo. A gente tinha que avaliar lá. Até e vindo da praia, e vindo da praia. Até a foto que eu tinha te mandado, se não me engano, foi no dia da peneira. No dia da peneira. Essa foto aí. Aí chegou lá, fez a peneira, recebeu a proposta. 200 meninos. Poxa, no sol de meio-dia, depois do outro dia. Para lá, o que tu passa? Você consegue avaliar de fato o atleta ali? A gente avalia no grosso, né, cara? A gente tem que... Não tem como passar um treino específico, porque são 200 cabeças. Você tem que enxugar o máximo ali possível. Então, um coletivo louco lá. E você também foi do nada, né, cara? Não planejaram nada, né? A gente não sabia quem ia, não sabia se tinha um mini Messi, um mini Neymar. A gente foi. E essa pessoa que ligou pra ele é da diretoria diretamente? Era do Madureira. Lembrou dele? Alguém deve ter passado um network, né? O próprio futebol tem isso, né, cara? A gente tem essa correlação aí, todo mundo conhece todo mundo praticamente, e aí ligaram diretamente para ele. E aí vocês foram? A gente foi e depois veio o próprio convite para a gente assumir a comissão do Sub-15 Madureira, que na época tinha uma parceria também com uma outra empresa. E a gente foi. E os treinos de Madureira na época do Sub-15 eram no Casa Shopping, no campo sintético. Né? Todo dia ali tinha uma boa estrutura. Pra você era bom, né? Que era mais perto, né? Perto de casa. Aí nessa época eu comecei a receber. Acho que o meu primeiro salário mesmo fixo no futebol foi não era do Madureira, era da empresa, né? Era da empresa, isso aí. E aí foi aonde eu conheci, porque o que acontece na época? O Sub-15 tinha a parceria, mas o Sub-17 não tinha. E o Sub-15 treinava depois do Sub-17. Então a gente acabou tendo algum contato com a comissão. Automaticamente vocês tinham Sub-17. Um entrava no sair. Então o Sub-15 tinha a parceria, só que o Sub-17 não tinha, se eu não me engano. E aí, depois você vai entender um pouco dessa história, eu recebi uma própria ligação depois,
do cara da comissão do Madureira que veio me mandar mensagem, entendeu? Mas na época do Sub-15 era a empresa que tomava conta do Madureira, da base, né? Da base. E quando vocês foram para o Madureira, assim, em definitivo, foram só vocês dois ou mais alguém levou mais alguém? Foi só eu e o Crópio. Tinha mais gente lá, preparador de goleiro? Tinha. Só foi eu e o Crópio. Por fora só eu e o Crópio. Mas já tinha uma equipe formada lá com alguns atletas. Já tinha alguns atletas fixos mais e os tinha da mais os peneira, né? que entraram na própria peneira. E tinham quantos atletas assim? Uns 30, cara? Onde? Sub-15? Esse 15. A média é isso. Aí, e quanto tempo vocês ficaram lá? Cara, a gente não ficou muito tempo não. A gente disputou um campeonato, não lembro o nome, mas um campeonato onde disputava o Flamengo. Acho que o Flamengo era o único time grande que disputava. O resto era tudo pequeno. Às vezes tem disso, né? Tem campeonato que só, vou entrar, não vou entrar. É mais para você manter o time em forma, sim, manter rotatividade atleta, né? E aí colocam a gente para disputar esses campeonatos que são bons também. Competitivo, né? E aí a gente chegou na final com o Flamengo, na Gávea. E cara, e aí 1x0 Flamengo aos 35 minutos do segundo tempo, gol contra nós. Gol contra nós. Gol contra. 1x0 Flamengo. Acabou. Foi 1x0? 1x0 Flamengo, gol contra nós. Mas o jogo foi bom? O jogo foi pau a pau, cara. A gente, quando acabou o jogo, a gente recebeu elogios de toda a comissão do Flamengo. Que a gente fez um bom campeonato. Isso vale muito, né? Pô, só de receber elogio dos caras grandes lá, cara. Pra gente sub-15 tá ótimo. Ótimo. E por que aí depois desse campeonato saíram? O que aconteceu? Aí depois o Curópolis, ele recebeu uma proposta para confiança junto com o Felipe Maestro. Também me lembro disso aí. Aí foi que começou essa trajetória dele. Deslanchar. Aí eu continuei no Madureira por um pouco tempo, só que a parceria acabou. E quando acabou a parceria, me fizeram uma proposta. Thiago, olha só. Você quer continuar? Você quer continuar, mas vai ser no Sub-14. Vai descer uma... Mas quem fez essa proposta? É o Madureira, então? Ou é outra... Foi a própria empresa, que a empresa ia tomar também conta tinha parceria até o com o Sub-14. Tá. Elas iam começar a tomar conta até o Sub-14. E do Sub-15 para cima, ia voltar a ser o Madureira. E aí eu recebi essa proposta. Thiago, olha só. Você quer ficar no Sub-14 ou quer ir embora? E aí, na mesma época, eu recebi uma proposta para ir para o Bangu de volta. Eu fiquei mais 1 ou 2 meses no Bangu lá. Você preferiu ir para o Bangu? Preferi ir para o Bangu. Certo. Mas foi por quê? Por quê? Foi melhor a proposta? Porque eu acredito que a minha filosofia de trabalho ela é muito cobrada. Eu cobro bastante. Talvez eu não tenha o feeling de trabalhar com sub-14. Entendi. É uma outra idade. Não é uma cobrança, né? Não é aquela cobrança, é mais uma cobrança de escolinha. Mas no Bangu, você foi para o Aí eu fui pro sub-16. Já focou mais. 16. Nessa época você então já tinha um padrão de treinamento, né? Já tinha um padrão, já comecei a evoluir, porque depois de tantos perrengues, depois de tantos erros, eu comecei a fazer curso. Comecei a me aperfeiçoar por fora. Então eu já comecei a criar uma certa bagagem minha, uma metodologia minha de trabalho, de como falar com o atleta. Então eu optei pelo Bangu na época, mas eu fiquei 2 meses. Estava com o salário atrasado na época, muito distante do treino. E aí, ainda era em Vargem Grande? Era em Vargem Grande. E aí fui desligado também por conta disso, estava muito gasto, isso e aquilo. E dali eu saí. Aí eu fiquei sem clube. Aí ficou só. Mas aí você chegou a procurar uma Madureira? Não cheguei, estava em casa, sabia que uma hora ou outra meu telefone ia tocar. E eu estava em casa de bobeira, quase 1 ano sem clube. Mas estudando? Estudando por fora, me aperfeiçoando, fazendo curso. Eu achei assim, cara. Pensou em desistir? Não. Nesse ano? Não tem nem como. É muito novo. Por acaso esse ano era ano de pandemia ainda ou já tinha passado? Qual? Tava passando. Esse ano você ficou parado? Era um ano de pandemia. Tá no auge. Era um ano de pandemia. No auge não estava não. Já estava quase já no finzinho. O auge estava quando eu estava no Madureira Sub-15. Certo.
Que era Era lógico, igual, a gente estava tendo de máscara. máscara, obrigado a ter de máscara, teste de Covid toda semana. Então, esse era o auge. Aí eu fiquei quase um ano parado, sem clube, estudando por fora. E apareceu algumas propostas para ir para clube, mas era muito inferior. Eu optei não ir. E do nada, numa sexta-feira à tarde, meu telefone toca, número desconhecido. E eu, incrível que eu nunca atendo. Desconhecido? Ou é cobrança, ou é. Do nada eu atendi. Ele fica vacinado. Não, fica vacinado. Inteiro tocando. Aí do nada eu. De vez em quando tem essa luz mesmo, assim, vou atender. Do Não nada, acontece cara, mesmo, do assim, nada, é Deus, eu tô falando de Deus, e né? a gente. Eu tava deitado no sofá. Cheguei, atendi. Oi, Thiago. Oi. Rafael aqui, gerente de futebol da base do Madureira, isso e aquilo. Aí eu, oi, Rafa, beleza? Tudo bem? Conheço sim. Então, cara, tô com uma proposta para você dessa. Recebi uma proposta para ser preparador físico do Sub-17 no Madureira. Receber tanto, treino tanto, isso e aquilo, quero, na hora. Tava parado. Isso em que ano já? E é o que você Tava queria. parado que eu queria, juntei, né? Acabou. Juntou a mão. Eu, tipo, vim com a taça. Isso E foi foi quando? encaixe perfeito. Isso foi quando? Isso foi no finalzinho, no ano passado. Final do ano passado? Hoje está em 2023. Isso. 22. 2022, assim. Tem um ano então, E aproximadamente. aí eu falei, Rafa, eu tenho quanto tempo para trabalhar? Qual é o campo? Claro que eu fiz alguns tempos para ele, porque não adianta nada eu estar no Madureira e não disputar nenhum. O que você tem que saber onde é que você está indo, o que você vai fazer. Me Sim, passa com certeza. quais são os campeonatos que o Madureira vai disputar. Calendário, né? Aí ele falou, você tem o Campeonato Carioca, você vai começar do zero. Tá, eu vou ter algum tempo de treino, vou ter algum tempo de pré-temporada com eles? Vai. Quanto? 3 meses. Pô, não quero isso tudo. Pode abaixar. Aí os treinos voltaram 2 meses de pré-temporada. Na hora, claro, eu aceitei. Na hora, eu já perguntei para ele, você tem como me passar o contato do treinador? Eu quero saber qual é o estilo de jogo que ele gosta, qual é o tipo de treino que ele gosta de dar. Você conhecia o treinador? Não conhecia o treinador, zero. Não E para você pedir isso tudo, filosofia do treinador, metodologia, isso tudo você viu em curso e você queria implementar? O porquê, né? A gente se capacita, né? Lógico. Se fosse outra época, eu ia chegar, ia aquecer, tchau. Que beleza. Eu, na mesma hora, Rafael, me passa o contato do treinador. Eu quero saber o estilo de jogo. A gente aprende isso. Né? A gente tem que montar treinos de acordo com o que o treinador quer. Não é o que eu acho melhor. Não adianta nada eu montar um treino defensivo se o próprio treinador gosta de fazer, se gosta de jogar ofensivamente. Muito por isso hoje os próprios treinadores têm suas próprias comissões, né? Por isso, para não ter tanta dor de cabeça. Então, porque um já sabe como que o outro trabalha. Pois é, então, tem vantagem, né? Cada preparador tem a sua metodologia. Acredita naquela valência física que acha que vai trabalhar mais a performance. Então, eu tenho a minha, o cara aqui do lado tem a dele. Isso não é errado, é maravilha. Mas eu tenho que me ajustar à linha do treinador, que é o cara ali em cima lá, ele, não sou eu. Então, eu tenho que me alinhar a ele. Então, na mesma hora, eu falei, Rafael, me passa o contato dele, eu vou entrar em contato com ele agora. E na mesma hora, fala Josicler, beleza? Tudo bem? Prazer, Thiago. Fui contratado agora. Então, temos 2 meses de pré-temporada. Vamos começar. Queria saber qual o estilo de jogo que você gosta. Me passou tudo. Gosto disso, gosto de jogar em tal formação, porque temos jogadores rápidos, habilidosos. Então, beleza. Montei a pré-temporada, planejamento, mandei para ele. Fui na planilha, né? Mandei os treinos, toda a carga total, mandei para a própria comissão e assim foi começado. Foi começando a fazer o trabalho de Madureira. E aí, acho que foi a primeira vez que eu me senti capacitado de estar no clube, de estar tão responsável. Eu pude perceber o quão responsável é um preparador físico. E você se achava capaz já? Você achava... Quando eu recebi a proposta de Madureira? Não, quando você já conseguia implementar o seu trabalho Já, quando eu
comecei a botar em campo no trabalho, eu me senti confiante. Confiante. E vocês começaram a treinar quando você chegou lá? Onde era o CT do Sub-17 de Madureira? O Sub-17 de Madureira era, cara, engraçado, era na Praça Seca. Tem naquela Vila Olímpica ali. Não, Mato Campinho, Alto. Cara, Pertinho pra você. é loucura, no meio do treino, pau, tiro, operação, Achando que era- abaixa, isso é, pô, quase todo dia. Até hoje lá, que eu acho que esse ano tá bem pior, né? Ainda tem treino lá? Tem do Sub-15, Sub-17, treina lá ainda. Mas, no meio do treino, tem uma vez que eu tava montando o treino, aí eu ouvi pau, pipoco ali, uma correria, e embaixo lá ficava todas aquelas senhorinhas que treina hidroginástica, Sim. faz aquele funcional. Começou a gritalhada delas lá, os meus atletas correndo, só que eu, um pouco acostumado, né? Eu falei, cara, não é nada. Continuei montando o meu aquecimento. Do nada, eu comecei a dar cambalhota, o treinador deu cambalhota pulando no campo, correndo. Parou. Aí viu que o bagulho era sério. Pô, aí é sério. Mas assim, a gente fez um ótimo campeonato carioca no ano passado, né? Sub-17. Sub-17. Apesar dessas Qual foi a colocação de diferenças. vocês nesse campeonato? Cara, a gente ficou em sétimo. Em quantos clubes disputaram? São 12, né? São todos, gente- normal, né? Ficou no meio da tabela, né? Aí Perdeu se pros quatro classificam grandes, 8, né? Se Então, classificam se 8. classificaram. Só que 4 vão para Taça Guanabara e mais 4 vão para a Copa Rio. É como se fosse esse modelo agora, né? É a mesma coisa que o profissional joga hoje. E aí os 4 grandes se classificaram. Não, minto. Os 4 grandes se classificaram para a Taça Guanabara e mais 4 pequenos se classificaram para a Copa Rio. Vocês foram pra Taça Rio. Fomos para a Copa Rio, isso, para a Taça Rio. E aí a gente foi para a final. Na final contra o Bangu. E aí? E aí ficamos. Seu ex-clube, né? Meu ex-clube. Tinha gente lá? Até hoje tem. Eu fiz um jogo treino agora, sexta-feira, contra o próprio Curopos. Contra o Bangu lá em Moça Bonita. Quem ganhou? 2x2. Aí. Estava valendo, né? Eu apostei com o Curopos 100 reais. Ninguém ganhou. Ninguém ganhou. Mas tem muitos conhecidos lá. E a gente fez a final contra o Bangu em Moça Bonita. Foi pros pênaltis. O jogo foi 1x1. A gente mandou esse jogo, mandou. Bola na trave. E o Bangu todo com câmbio. o Bangu. Nosso time. Sol quente lá, hein? Pô, lá é Moça Bonita. Onde o sol mora, né? Hã? Onde o sol mora. Pô, lá onde Judas da bota. Pô, lá parece que não tem árvore. Pô, lá Sigo, né, não cara? venta, cara. Lá não venta. E o gramado é pesado, é grande, porque, ó, se eu não me engano, Moça Bonita não é aquele padrão FIFA ainda. Não, Então ele é bem maior. Bem Mas maior. eu Acho que é 100 por 65, se eu não me engano. É muito grande. Pô, sol de meio-dia, meu irmão. Aqui, ó. Aí o Bangu todo assistindo o câmbio. E o nosso time valente, né? bola na trave, a gente expulsa, pra cima, a gente mandou o jogo todo. 1x1. Pênalti. O Bangu ganhou. Mesmo com câmera, foda. Aí perdemos, mas assim, fizemos um ótimo campeonato carioca. Vice-campeão da Taça Rio. E aí. E quando também você tá numa final e teu time se sobressai fisicamente sobre o outro, o teu trabalho é visto, né? E eu estou ali. Assim, de frente. com a estrutura que a gente tinha no ano passado, né? De estar treinando numa Vila Olímpica, onde o campo, não sei se vocês conhecem, mas o campo é muito estruturado ali. É muito ruim. O campo é muito Aqui da Madureira. Muito ruim. Se o atleta caísse no chão, ele se ralava, pô. Já era. Era grama aqui e aqui terra. O famoso rala-coco. A gente chamava disso, pô. É. E não podia fazer muito treino de finalização, porque não tinha rede em volta. Aí a bola ia pro valão, pra um riozinho. Se a bola caísse no rio, já era. E quantas bolas que a gente perdeu lá? Assim, não podia fazer tantos treinos por conta da nossa estrutura. A estrutura não E não tinha esse comentário talvez do treinador ou você com ele, pô, não tem como a gente treinar em outro lugar. Tinha, mas aí já eu não sei é com a gente. É com a empresa, aí, mas não tinha esse. Não tem empresa não. Não era com uma empresa. Isso é um clube que tem que encaminhar, certo? Mas não tinha esse diálogo, alguém falar com pô, não dá. Sabia que não dá. E mesmo assim era o que dava. Era o que dava.
como fala, né? Clube pequeno não tem tanta condição financeira para. De repente nem pagava para treinar ali. Não, eu não sei. Eu não sei. Provavelmente não. Porque é o governo, provavelmente não. Não sei. Aí, mas assim, normalmente clube pequeno tem essas parcerias com o próprio estado, governo, aí eu não sei como é que é feito. Mas a gente treinou o ano todo ali. O ano todo ali. E a gente conseguiu chegar. Sabe, com pouca estrutura aqui, pouca bola aqui. Bastante trabalho, né? A gente eu já passei por poucas e boas, cara. Assim, por pouco, tenho 5 anos aí na própria parte física. Eu sei daquelas malandragens, já sei, talvez, né, um cara que esteja no Flamengo, Vasco hoje, que nunca passou por um clube pequeno, não tem algumas malícias daquele clube pequeno. De não ter bola, de não ter colete, de não ter água. Passar por tiroteio. Entendeu? Por isso que eu defendo muito a tese que a gente tem que começar também de baixo. Eu gosto muito disso. Porque a gente chega em cima, é só a gente se capacitar. Talvez você um dia esteja lá em cima, mas quando cai, você não sabe se virar sozinho. Então eu, graças a Deus, eu comecei de baixo. Passou por isso. Tô passando por isso. Mas já tá no processo. Muita coisa melhorou, até porque eu fui pro Sub-20 agora. Mas a gente sabe quão difícil é estar num clube pequeno e entregar resultado. E entregar resultado, né? Tu imagina o Madureira ser rebaixado no próprio Carioca Sub-17. Vem, a nossa cobrança vem. É o teu currículo. É o meu currículo, entendeu? Então, assim, a gente, de qualquer maneira, a gente tem que dar o entregar melhor. Performance, tem que entregar resultado, e acabou. E esse é o futebol. E assim segue o futebol até hoje. Principalmente brasileiro. Vocês chegaram a disputar agora no Sub-17, assim, onde você está hoje? Algum torneio fora do estado, assim? Sub-17 não. Sub-17 não. E como que você, assim, acho que tá finalzinho 17, né? Rolou esse final contra o Bangu. Como que vê essa subir pro 20, né? Como foi esse convite? Eu fiquei muito feliz porque... Foi o treinador, foi o grupo, foi alguém? Então, o que aconteceu? Assim que acabou o campeonato carioca, o nosso campeonato carioca sub-17, a gente recebeu uma proposta da própria diretoria para assumir o sub-20. Quando acabou esse campeonato que vocês perderam no pênalti. Isso. E a gente ia ficar de férias, teve o próprio recesso de férias, em casa. Eu digo, Thiago, olha só, agora tenho 20, quer? O sorriso abriu. Você e o treinador. Eu e o treinador. Você já sentia parte de talvez uma comissão técnica ali junto com ele? Já montada, entrosada? Ou você ainda pensava ou não? Talvez no individual, né? Não, assim, quando acabou o campeonato, eu não sei, né? Como é que funcionava. Não tem como pensar individual, assim, porque é uma comissão, né? Vocês criam vínculo também, né? O roupeiro até o técnico. É uma família, comissão, né? Então, fizeram essa proposta pra gente, eu, o técnico e, se não me engano, o massagista. Aí, na mesma hora, eu aceitei. O sub-20 pra você aceitar. Profissional purão de sua. Mas, assim, provavelmente todo mundo deve ter aceitado, mas poderia talvez o treinador ter aceitado e você não? Um exemplo? Na minha parte, não. Eu queria. Sim. A gente almeja coisas melhores, né? E como eu achei chegar no profissional. Como eu amei chegar no profissional. É um desejo meu, um sonho da minha carreira. Tá comandando uma equipe profissional. Para mim, foi muito bom e eu fiquei muito feliz porque eu sou muito novo. Assumir uma responsabilidade do sub-20, para mim, que eu tenho 22, eu tenho 24, pô... Te dá moral, pô. Assim, para pegar profissional, agora não tem como, porque eu sou muito novo. Eu aceitei essa proposta de cabeça, porque eu me senti muito capacitado, né? De estar recebendo essa proposta, e para estar recebendo essa proposta também, viram que eu estou capacitado, né? Já estava mirando o profissional também. E outra, né, cara, eu fiquei muito feliz, muito contente pela proposta, porque assim, eu sou muito novo.
eu tenho 24 anos, para estar com essa responsabilidade de atletas com 20 anos, é uma baita responsabilidade. Então, assim, me entregar esse cargo, eu fico muito feliz. Confio no meu trabalho, viro que tem... Chegaram a potencial ali, tanto você, no treinador, e Sim. no outro que convidaram. E eu aceitei. Acho que, assim, isso serve para qualquer profissional que está começando. A gente tem que se capacitar, sim, diariamente. Estudar. Não é só se formar na faculdade, não é só fazer um cursinho, mas diariamente. É um estudo, né? Eu tenho uma porrada de livros em casa, eu leio quase todo dia, ou vejo algum vídeo de alguma coisa, todo dia eu tô Você vive aquilo ali mesmo. eu vivo ali, porque a ciência, né, eu lido com a ciência, eu tenho que estar atualizado a ciência, acabou, entendeu? Antigamente não se dava valor a trabalho de força, hoje já vimos que fazer força é muito importante no futebol. Sim. Hoje em dia você tem mais prevalência anaeróbica do que a parte aeróbica. Então, assim, a gente tem que se atualizar quanto a isso. Então, eu me senti muito capacitado quando eu recebi essa proposta do Sub-20 e a gente seguiu também. Planejamento. Mesma metodologia de trabalho. Metodologia de trabalho. É claro que muda, porque são atletas mais velhos. São atletas mais velhos. A forma de falar, a forma de gerir um grupo. São pessoas adultas, né? Tem pessoas com filho, tem pessoas que já são casadas, que moram sozinhos, entendeu? Já tem problemas em casa, o perrengue aumenta. A gente tem que, é o que eu falo com muitas pessoas sobre isso. Eu acho muito importante a gente se capacitar assim, fazer cursos por fora assim, mas o mais importante na área do futebol é a gente gerir pessoas. A gente saber gerir pessoas. Por quê? A gente lida com grupos de 30 atletas. Cada um tem, o que você falou. Cada um tem a sua vida. Cada um tem seu perrengue. Você não sabe o que ele passa no dia a dia. Não sabe outra. Vocês podem ser vizinhos. Podem morar um do lado do outro. Mas a tua história é uma, a dele é outra. Você pode ser mais príncipe do lar, filho de mamãe, o outro já é da favela, já é da comunidade, já a forma dele falar comigo já é outra, a forma de falar contigo é outra. Então, assim, a gente tem que saber gerir pessoas. Por quê? O futebol não é só físico, é aqui, ó, mental. E isso aqui influencia muito no campo, no treino, é todo dia. Eles viram a família. Talvez eu falo mais com os meus atletas do que com meu pai e minha mãe. Eu fico tarado. Eu saio do treino, eu já fico pensando no treino de amanhã. No treino da semana, num jogo, viagem, então vira uma família. Eu tenho que saber gerir pessoas, saber falar com certas pessoas, entendeu? Até porque também na própria preparação física, né? Muitos atletas também não gostam de fazer, tem atleta que não gosta de, acho que é correr, é força. Então você tem que realmente saber a hora que você tem que entrar, que você tem que falar. Não, a gente precisa fazer. Porque muita gente acha que também o futebol, você chega ali, você joga nas 4 linhas, 11 contra 11, mas esquece tudo que tem por trás, cara. Pois é, tudo. Aí que tá. Quando eu cheguei no Sub-20, eu peguei um atleta, que tá comigo agora, e me passaram o seu Thiago, ele tá acima do peso, tá acima. Ainda tem isso, ainda tem essas coisas. Pega ele. Só que ele não gosta. Ele não gosta de treinar. Cara, o cara é um avião. Eu peguei não gosta de treinar? Beleza. Olhei ele mais ou menos, como é que ele gosta de gerir, de falar, Fez uns treinos animais, né? Falei, garoto, vem aqui. Olha só, vou fazer um trabalho contigo todo dia depois do treino. Vai fazer complemento comigo. Você tá aqui. Você precisa estar aqui. Só que eu preciso de você. Todo dia depois do treino, pegava ele. Isso antes da copinha. A gente tava treinando para ir para a copinha. Já sabia quando você foi pro 20? Já sabia que a gente ia para a copinha. E eu peguei ele, botei o moleque no trinco. Ele tava, pesado. Voando. Depois chegou na copinha, leve. Arrebentou. Forte, moleque é forte. O moleque é um touro. Touro. Atacante? Não, nosso volante. O tanque, né? Chama ele de tanque, inclusive. O líder é tanque. O líder é tanque. É um touro, meu irmão.
tu vai na dividida com ele, tu vai perder. Um cara muito forte. Tá em todas as bolas, então, né? eu faço trabalho com ele específico. E se ele aliviar um pouquinho, ele cresce. E aí eu fico no pé dele. Então, assim, tem isso, né? Tem isso. De ter atleta que não gosta de treinar, não gosta de correr, não gosta de fazer isso, mas ele tem que saber que é importante para ele, claro, porque o atleta trabalha com performance. Ele tem que entrar em campo na alta performance. E ele tem que saber disso. Acabou esse mimimi, o cara é muito habilidoso, o cara é maestro, vai jogar, não tem isso. Vai entrar quem está bem preparado. Vai entrar quem estiver bem preparado. Porque hoje os 10 que estão em campo marcam. Todo mundo eu acho que a bola não tem, não. A gente vê isso hoje com o Ganso. O Ganso não fica mais parado. Não. O Ganso vai ter que marcar. No dia que ele parar de marcar, ele é banco. O Arrascaeta, no dia que ele parar, ele é banco. O Nenê, craque, parou de marcar, parou de correr, não tem tanta capacidade física mais, vai bancar. A alta performance hoje te exige isso. Então, assim, eu peguei esse atleta, falei, garoto, vem aqui comigo, vai fazer isso pós-treino, trabalho de força, isso, balança. E ao mesmo tempo falando, você é bom, você não pô, é avião. E eu já falei isso pra ele, você vai ganhar dinheiro. Ele vai ganhar dinheiro. Ele é bom. Bom, craque. Aí quando tu Tá voando. Tá voando. Hoje é o tanque que voa, né? Tanque voador. Quando tu chega no 20, cara, tu escuta assim, não sei como é que foi o convite, mas, porra, Copa São Paulo de Futebol Júnior, cara. O que vem aí, assim, na cabeça? Cara, ser vivenciado no futebol é muito maneiro, né? Antes você só via pela televisão. E hoje, pra caraca, eu nunca tinha viajado para fora do Rio, assim, né? Na parte da comissão. Pô, me senti muito importante. Grande, né? Grande. Pô, você está disputando uma Copa. Maior de base. Sabe por quê? Do Brasil. A Copa São Paulo de Futebol Júnior hoje é uma Copa do Mundo da base. A Copa São Paulo é o leque para poder. Eu não lembro quantos clubes passaram agora, mas eram acho que 100 e porrada. O Brasil inteiro. Bom, é todo mundo querendo você ser o novo Neymar. É todo mundo querendo brilhar, é muita gente. Então, quando eu percebi que eu ia disputar a Copa São Paulo, a minha ficha caiu lá em São Paulo. Você viajou, né? Você chegou quando eu cheguei lá. Quando eu cheguei lá, que eu vi que era real mesmo. Eu tava treinando num CT, separado pra gente, isso e aquilo. Mas antes disso, a gente ficou em pré-temporada, em um mês de pré-temporada. Aqui no Rio. Aqui no Rio. Dezembro, né? Porrada comendo. Carga lá em cima. Já sabia que teve convite? Já sabia, já tinha programado tudo, mandei tudo pro é o que eu falo. A gente, em clube pequeno, a gente não tem tanta estrutura, não tem tanto cargo. Então, eu acabo sendo fisiologista, preparador físico, psicólogo, nutricionista. Isso serve até de dica para quem está começando. Não fica só nessa linha de ser só preparador físico, de ser só preparador de goleiro, de ser só auxiliar técnico. Você no futebol é tudo. Você é psicólogo, você tem que entender um pouco de nutrição, que vão te perguntar. É claro que você não pode prescrever nada, porque você não é médico, você não é nutricionista, você tem que entender. Você tem que saber gerir pessoas. Então, se eu ficar só nesse cargo de preparação física, o futebol é muito amplo. Muito amplo. Então, assim, eu montei uma planilha. A gente chama de mesociclo, né? O que a gente vai trabalhar no mês. Eu montei antes de começar os treinos, eu enviei para o treinador, enviei para a nossa diretoria. Passa por uma aprovação de alguém? Ou passa por uma aprovação? Claro que tem que ter, eu tenho que saber o que o treinador também quer. Foi passado tudo, eu montamos, passamos para todos os atletas. Então todos os atletas sabiam o que iam fazer naquele dia, iam fazer no mês, que a carga na segunda e na terça ia ser alta. Então, nesse um mês de pré-temporada, antes da copinha, foi porrada o dia todo.
porrada o dia todo. E era jogo treino contra o profissional, que o profissional já estava treinando há 2 meses, já seguido pro Carioca, profissional voando. A gente fez um jogo treino contra o profissional, foi 2 ao profissional. Assim, a gente junto com os caras, voando fisicamente dos caras. Então assim, tudo hoje no futebol é programado. Se não programar, vai gerar lesão, vai gerar problema. Então assim, a gente foi pra Copinha voando. E qual era o grupo de vocês na Copinha? A gente pegou Ceará, né? A gente pegou o Ceará. É um pouco grande. Pô, a gente pegou o Ceará, eu já me tremi. Pegamos Rio Claro e pegamos o Sarja. Sarja é um time lá da própria cidade. Da cidade, né? Mas o nosso grupo era um grupo bom e os favoritos eram o Ceará e a gente. Sim. Os favoritos eram o Ceará e a gente. E por que você acha que vocês, assim, sendo favoritos, se eu não me engano, estrearam com vitória? A gente pegou o Ceará e ganhamos o Ceará. Isso. E o Ceará de... Acho que foi 2x1. Cara, foi 2x1. 2x1, eu me lembro. Eu me lembro porque, até mandar um abraço pro Gabriel, que acompanhamos ele aí na Copinha. Cara... Nosso frangueiro. E porque, cara, assim, estreia dos sonhos. Ganhou do Ceará. Pô, ganharam. pra você deve ter sido um... Por que não deu certo? Cara, a gente passou um perrengue lá na Copinha. O que aconteceu? A gente estava muito preocupado com o Ceará. A gente fazer um bom jogo com o Ceará, porque a gente sabia. Foi o primeiro jogo, né? Foi o primeiro jogo. E era visibilidade, né? Pra todo mundo, até pra você, pra quem tá jogando. A gente televisionado o jogo, a gente ia provavelmente. pegar o Ceará no dia 4 ou dia 5. A gente viajou dia 2 de janeiro. Ficamos lá, treinamos dia 3, dia 4 e no dia 5 o jogo. Só que a nossa cabeça estava muito preocupada com o Ceará, pô. Clube grande. Aí, ganhamos. A gente conhece a famosa Copinha pelas chuvas, né? Que dá. Campo no segundo tempo alagou. Época de chuva. Virou piscina, chuva. piscina mesmo, virou piscina. Muita água caiu. E aí, o que aconteceu? A gente pegou o Ceará, ficamos muito bem, só que teve uma chave no meio disso tudo. A gente foi envenenado lá. No nosso hotel ficava a gente, o Ceará e o Rio Claro. O Sarja, que era a equipe da cidade, ficou em outro hotel. Um hotel no centro, mais... luxuoso, hotel deles mesmo, né? Talvez. Tinha uma parceria lá. E no nosso hotel tinha a gente, Ceará e o Rio Claro. Cara, a água estava contaminada. Depois que a gente ficou sabendo disso. Eu fui o primeiro a sentir do Madureira. A gente foi o primeiro. Mas o Rio Claro já estava sentindo, já na estreia da partida deles, eles perderam, se não me engano, mas eles já estavam todo mundo passando mal, vomitando e se cagando todo, no meio do hotel e no meio do jogo. Só que era aquela intoxicação. Sim. Bom, tu não sabe a hora que vai cair. Vômito. É o tempo todo. E aí, no jogo do Ceará, a gente fez o gol da virada da nossa vitória lá. Quando eu voltei pro banco, eu virei pro meu próprio diretor e falei: Rafael, tô passando mal. E no meio do banco, o jogo rolando. Cara, desci no túnel do vestiário, botei tudo pra fora. E meu time jogando normal, ninguém sentiu nenhum sintoma. Cara, quando eu voltei pro clube, voltei pro vestiário, vomitando, no ônibus, voltando pro hotel, eu passando mal, dormindo. Quando eu voltei pro hotel, na escada do hotel, volto de novo, E aí, beleza, eu não jantei esse dia, e aí o meu clube todo jantou, só que na madrugada, meu irmão, todo mundo sentiu. E aí o grupo dos atletas deu mandando foto, o quarto todo vomitado. Porque, eu tenho feeling de quando eu vou vomitar. Eu tenho, mas tem pessoa que não tem. Pessoa que sai do nada. Eu sei que quando eu vou vomitar, eu já me levanto e já me preparo. Tem pessoa que não, e os moleques, o quarto todo vomitado. Aí, os atletas dormiram no saguão do hotel. Porque não tinha ninguém Tava no sujo, hotel. de noite, talvez. Na madrugada, não tinha ninguém no hotel. Isso, São Paulo toda, a Copinha toda.
E a gente pedia, pelo amor de Deus, para a federação anular o jogo, porque ninguém tinha condição nenhuma de jogar, treinar. A gente perdeu 2 dias de treino. Tinham 4 atletas bem. Na copinha, um em cima do outro. Tinham né? 4 atletas bem. O resto tudo passando mal. O resto passando mal. Eu dei treino para 4 atletas. O resto tá tudo se cagando. E você passando mal. E eu mais ou menos. Eu também mais ou menos. Então assim, a gente estava treinando direito assim, lá em São Paulo, porque né, não sabemos. Mas descobriram alguma coisa depois? Falaram que foi a água. Mas sem, por quê? Proposital, água da cidade? Aí que a gente Quem não sabe sabe se ainda. foi alguma terceira. O que aconteceu? Mas os outros clubes afetados também, né? O Ceará ficou, Rio Claro ficou, e a gente ficou. O único que não ficou foi o Sarja, o time da cidade. Inclusive foram eles que se classificaram. Pegaram a vaga, né? E aí quando a gente foi, na nossa segunda rodada, a gente enfrentou Empataram eles. ainda, né? Empatamos de 1-1 e no meio do jogo, cara, lotado lá o estádio, no meio do jogo os caras soltando gracinha pra gente. A gente tá bem, estamos comendo do bom e do melhor, não estamos cagando, e os moleques ouvindo. 1-0 Sarja. Quando fez o gol, meu irmão, a gente entupiu os caras. Tanto é que no final do Cresceram jogo, pra cima deles, né? confusão, briga, porrada, expulso, confusão tumultuada depois do final do jogo, porque Provocação foda. provocação no jogo, cara, a gente tava por Sangue aqui quente já, passando a mal. gente tava por aqui ouvindo gracinha dos caras, e assim, aí a gente não se classificou na última rodada, a gente perdeu, mas ficamos com saldo de gols. Mas teve, cara, uma frustração. Vocês assim, ficaram. ou, A pontuação foi a mesma, Só por saldo por um gol. ou entenderam a situação ali na hora? Por quê? Vocês ficaram frustrados? A gente estava voando, cara. Porque contra o próprio jogo do Ceará, estava bem. Começaram bem. Pô, voando, a gente em cima do Ceará. Começaram bem. Em cima do Ceará. O volume nosso é Além da gigante. vitória, vocês estavam Pô, bem, se fosse trabalhar na nossa performance normal, a gente estava voando. Sim, A sim. gente pegou o Ceará e ganhou. Ficamos grande. Do nada. A gente empata com o time da nossa cidade, com todo respeito. Tem ninguém. A gente pegou o próprio Rio Claro. Que também, mais ou menos, a gente perde, mas porque a nossa questão física estava lá embaixo. Os nossos atletas desidratados, vomitando, se cagando, E um jogo atrás do outro. se poupando, porque se fizesse um esforçozinho a mais, se borrava todo. Então, assim, a gente tem essa certeza que a gente não foi classificado por conta do nosso vigor físico. A gente Mas mesmo assim, aí vocês fizeram uma boa copinha. A gente fez uma excelente copinha no nosso limite. No nosso limite. Mas assim, foi uma experiência incrível que eu tive. Um sonho incrível, porque tiveram muitos perrengues. A água saindo lá para São Paulo foi de ônibus, né? E a nossa ida era para demorar, acho que 5 horas de viagem, a gente levou 8. Já chegaram mais cansados. O próprio motorista perdeu o caminho, o GPS dele deu ruim lá, do nada ele já estava quase em Minas Gerais, coisa assim. Então assim, era pra gente ter chegado no hotel às 8 horas da noite, a gente chegou 11 da noite, hotel fechado já, praticamente. Chegaram para dormir, né? Aí teve esse surto aí, nosso de diarreia. E o engraçado é que quando a gente saiu de São Paulo, ônibus de estrada, 15 minutos depois, reportagem. O hotel foi interditado. O hotel que ele estava foi interditado no surto. O certo qual era? A gente ter realocado em outro hotel. Ou a Federação Paulista colocar o nosso jogo para outro dia. Você acha que se fosse algum clube maior, teria com certeza. Se fosse o Flamengo da vida, ia ter alguma repercussão. O Ceará não tem esse culhão? Eu não sei se... Eu acho que o Ceará reportou isso para a federação, mas também não teve muito sucesso. Mas se tu imagina se um... Eu digo porque o calendário da Copa é muito corrido também. Cara. Então, a Copa São Paulo não para. Tem que se fazer a final num feriado de São Paulo. Isso. Então não pode se atrasar.
a gente podia colocar o nosso jogo para o dia seguinte. Até porque era fase de grupos ainda, né? Era fase de grupo, então podia colocar o nosso jogo no dia seguinte. Naquele dia, com o jogo do Salles, a gente tinha 11 atletas titulares. Dos nossos titulares, na nossa segunda rodada, jogaram 6. 6 atletas. Foi bem complicado. Então, assim, a gente perde, né, entrosamento, a gente perde vigor físico, porque os caras estão acostumados com uma maior carga de jogo. A gente perde todo o entrosamento que tem. E joga contra o time que está acostumado a jogar ali, né? Pois é, e os próprios moleques vinham jogando juntos há anos. Já desde o Sub-17. Então tinha um conhecimento ali. Né? Então, foi bem complicado. Mas valeu, né? Serviu de uma experiência, né? Gostei demais. Tanto é que, quando a gente foi eliminado, não sei nem se eu posso falar isso. Os caras vão batalhar depois. A gente foi eliminado, a gente ficou com a cabeça a mil. Falei, cara, não vou ficar. Aí, olha o engraçado. Fomos eliminados, o hotel acabou a luz. Acabou a luz do hotel. Pô, tudo aconteceu. Tudo aconteceu em São Paulo, irmão. Tudo aconteceu em São Paulo. Acabou a luz do hotel, acabou a água. Que loucura. Eu fui esquentar com a banha fria. Aí eu não vou tomar banho. E lá chovendo, frio do caramba, eu não vou. Perrengue chique. Aí eu falei, não vou ficar no hotel. Não vou ficar no hotel, me recuso. Liguei pro meu preparador de goleiro. Falei, Ney, quer ir pro centro? Vamos puxar um pagode. Louco, a cabeça quente. Chamei meu massagista, fiz aquela treta toda. Os moleques bolados, a cabeça bolada. Aí eu fui me arrumando. Aí a luz voltou, peguei o Uber. Foi pro centro. Pro centro da cidade. Tinha um pagode lá, peguei o pagode lá, muito em São Paulo. Peguei o pagode lá em São Paulo. Qual era a cidade mesmo? Aí a gente ficou em São Roque. Conhece? São Roque, interior também, perto de Sorocaba. E aí fomos pro pagode lá, pagode top demais. E aí, quando a gente vai pra um lugar assim que a gente não conhece até sai, é legal, cara. Maneiro. Por mais que tem você... que ter resenha. Tem que ter. Por mais que a gente tava sem clima nenhum. A gente tava sem cabeça nenhuma. Mas fez bem pra gente. A gente comeu McDonald's depois, a gente saiu pra comer. A gente tava comendo comida ruim. Mas já tinha sido eliminado? Já tava sendo eliminado. Tanto é que nessa treta toda, o hotel tava fazendo almoço e janta pra gente. O hotel foi proibido de fazer almoço e janta pra gente. Contrataram uma empresa e entregavam toda hora pra gente quentinha. Então era a empresa por fora que dava o nosso almoço e janta. Porque realmente estava ruim, ninguém sabia o que era. Se era água, se era comida, se alguém estava colocando veneno, não. A gente até hoje não sabe. Eu sei que fizeram alguma falcatrua com a gente lá. Porque foi só a nossa sede. São 48 sedes, se eu não me engano. E só a nossa que deu ruim. Justamente onde o outro clube não tá, né, no hotel. Pois é. Muito estranho mesmo. Muito mal tratado. Muito maneiro a nossa experiência lá. Aí você volta, né, cara? Em janeiro mesmo, desse ano, da Copinha. O trabalho continua, né? O trabalho continua. Engraçado que nessa transição do Sub-17 pro Sub-20, eu não tive férias. Foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido. Eu treinei Natal, treinei no Ano Novo, treinei dia 25, treinei dia 31, treinei dia 1. Então assim, a gente não parou. Então, quando eu estava muito esgotado, quando eu voltei pro Rio, muito cansado, muito mentalmente cansado, e voltamos pro Rio, a gente teve umas férias curtas aí de 20 dias, aí 15, 20 dias, voltamos para fazer o nosso Campeonato Carioca hoje, né? A gente hoje está na quarta rodada do Campeonato Carioca. E como é que tá o andamento de vocês? A gente está em sexto colocado. Ganhamos as duas primeiras. E no jogo passado perdemos pro Botafogo. A gente ganhou do Resende para a rodada em casa. Depois a gente foi pro próprio Raulino de Oliveira. Começou 2-0 a volta redonda. A gente buscou o jogo, viramos o jogo. Muito bom pra gente. E nos deixou em terceiro colocado na época, né? E agora a gente veio para o Botafogo. E hoje estamos em sexto colocado.
mas com uma grande A quarta esperança de rodada, fazer com 2 vitórias e 1 derrota, não tá tão bom. Só que... Passam 8, né? Você falou? Passam 8. Só que a coisa grande vem aí. A gente enfrenta 4 grandes seguidos. A gente pega Botafogo, agora esse final de semana a gente pega Flamengo, Fluminense e Vasco. É hora de dar o É prova de fogo, é. Prova de fogo. A hora de... Só que na Gávea é meio complicado. Perrengue, né? Só que vamos para cima deles e a expectativa é pelo menos fazer 4 pontos aí contra os grandes. E depois a gente se garante contra os pequenos. Então, mas a gente está com esperança de se classificar. O time do Flamengo vem bem no Brasileirão. Vem para aquela galera toda, né, cara? Aquela galera, Matheus Gonçalves, Mateusão, Lohan. Estão voando. A galera top. Inclusive o próprio Lohan, ele foi aprovado na peneira do Madureira. Sei poucas pessoas sabem. Foi aprovado na peneira do Madureira Sub-15. Foi por você por algo, não, né? Não, foi pelo meu técnico hoje. Atual técnico. Ele aprovou. Aí ele jogou 2 jogos no Campeonato Carioca. Acabou com o jogo. Joga muito também, cracado. Na mesma hora, O Flamengo já levou. O Flamengo levou. Hoje tá ganhando uns 80 mil. Cracaço. Aí ele foi pra Copinha. Jogou 2 jogos na Copinha. E depois teve que vir E aí o próprio Mário Jorge Carioca, foi chamado para assumir como técnico carioca um jogo só, chamou o Lohan. Foi com o Lohan fez gol seu. Fez gol no Carioca, eu lembro que ele tava careca. Eu lembro desse gol, foi televisionado, né? Moleque avião. Cracaço, né? Avião. E outra, 16 anos, 17 anos. Avião. Já tá sendo vendido. Pô, não. Isso aí é tempo pouco. Falta pouco tempo para ele ser vendido. Cara, então eu tenho 2 perguntas para fazer aqui antes da gente encerrar. Eu queria saber, agora que você, por mais que tenha chegado agora no Sub-20, a tua perspectiva e ambição profissional tanto do Madureira como em outro clube. E também queria saber uma curiosidade, até te perguntei no off, mas a gente pode falar aqui. Você já participou de peneiras também, né? Com o Curops, você falou. Mas hoje ali, você e sua comissão, não sei se no Sub-20 tem peneira ainda, porque já são adultos. Acredito que ainda tenha. Mas você participa ali, você está junto com o treinador, você ajuda a escolher. Como é que funciona esse processo ali, cara? Então, vou primeiro responder essa pergunta da própria peneira, depois eu falo da minha perspectiva profissional. A gente geralmente participa por avaliações, né, de atletas. Não é uma peneira, um dia só de peneira. Porque já são adultos também, né? Acho que até no Sub-17 não tinha no ano passado. Vão alguns atletas indicados e normalmente tinha um dia no Sub-17. Hoje, no próprio Sub-20, vão tantos atletas amanhã, vão 3 atletas amanhã. Isso é passado a vocês, né? Isso é passado pra gente, até pra gente quantificar o treino, quantos atletas tem no treino e tal. E eu sempre faço parte da própria comissão, da aprovação ou não. Claro que a última palavra é a do treinador, mas a gente tem a nossa aprovação ali. Mas diariamente a gente participa por avaliações, não por peneira. Peneira é um dia só de avaliação, sem o grupo estar presente. A gente participa de avaliações diárias. Hoje vai um atleta. Você avalia aquele atleta. Sempre vai alguém? Sempre vai. No Madureira sempre vai. Isso é bom? Você acha que isso é bom? Então, é bom quando o atleta é bom. Bom, né? Ajuda. Vale a pena, né? Porque já passaram diversos, né? Sim. O cara tá no Sub-20, o cara tem que estar... Tem que estar voando. O cara tem que ser mais profissional, né? E às vezes atrapalha, né? Tem que chegar pra jogar, né? Que ele fala. Às vezes atrapalha, sabe? E às vezes tu quer passar um treino de mais contato com bola, de mais choque, o cara não tem aquele domínio de Sub-20, sabe? Precisa aperfeiçoar o domínio e esses detalhes finos que o Sub-20 não pode ter mais. É coisa para se ajustar no Sub-15, no Sim, Sub-14. até porque quando você chega no Sub-20, ali é a beira do profissional. Já tá mascado só um degrau abaixo. A gente fala no off, né? É um funil, né?
sub-14, sub-15, sub-17, sub-20 já tá assim, ó. Pra tu tá profissional, meu irmão, tem que ser diferente, não pode ter erros firmes. Então, assim, um atleta que erra domínio fácil, assim, no sub-20, passe curto, principalmente vai ser difícil chegar. Então, respondendo, a gente passa todo dia por processo de avaliação. E esses processos não duram um dia só. A gente normalmente dá uma semana para o atleta, porque às vezes o próprio atleta naquele dia pode estar mal. O campo não pode ser o ideal, ele pode errar. Então, assim, a gente dá um certo tempo para ele se ajustar. E tem alguma conversa também? Ou chega com ele? Com ele, ou até antes, quando ele chega, ou depois da A gente conversa depois. Se ele realmente antes é só mesmo uma apresentação, né? Antes ele chega e treina. Nem se apresenta. Ele chega e treina. E só vai ser conversado no final, se ele vai ser aprovado ou não. Se vai continuar na equipe. E hoje em dia você chegar, no nosso caso, a gente está disputando o Campeonato Carioca, a gente está em fase competitiva. Para chegar alguém para fazer parte do nosso elenco, o cara tem que ser diferente. É o que eu falei, tem que chegar para jogar. Se for numa época de pré-temporada, até é aceitável você compor elenco, você tem um atleta maneiro ali, mas hoje, um atleta entrar, tem que ser diferente. Exemplo, entrou um atleta agora que vai ser inscrito no jogo contra o Flamengo. Esse foi o jogo dele. Veio de avaliação. O moleque veio do Flamengo. Então, assim, um porte físico maneiro, uma qualidade de passe maneira, o cara é inteligente, vai treinar e já vai ser titular. Então, assim, chegou para jogar. Chegou para jogar. Então, assim, a avaliação hoje é para isso, para a gente tentar descobrir, e as portas do Madureira estão sempre abertas. A gente quer descobrir o novo Neymar, né? Sim. Até porque pro clube pro clube de menor investimento tem que vender. Financeiramente. E o próprio Madureira já é craque nisso, né? Quantos passaram pelo Madureira? Souza Caveirão, Maicon, vários passaram. Né? Então, as portas Madeireiras estão sempre abertas para isso. E sobre a pergunta da perspectiva profissional, cara, meu sonho mesmo, no topo lá, é estar na seleção brasileira. É o sonho de todo treinador. Eu não sei se todo treinador tem essa, né? E até na questão de atleta. É seu sonho de mulher que o seu sonho. Não sou de moleque, eu sou aquele cara raiz de seleção brasileira, de vestir a amarelinha. Eu acho que abraçar mesmo. E eu acho que isso se perdeu muito, tanto em atleta, tanto em hoje em dia não tem. As pessoas visam muito dinheiro, visam muito hoje em dia é muito difícil um jogador abraçar. Você, às vezes não gosta de vestir a camisa, sabe? Eu sou fã. Eu quero estar na seleção brasileira, quero ser referência na minha área. É o que eu busco todo dia, por isso que eu estudo todo dia, eu leio, eu ouço alguma coisa, porque eu quero estar atualizado na ciência. Então, eu quero sair do Madureira um dia, ir para o grande, evoluindo até chegar no onde você quer. O seu objetivo. Mas eu quero ser referência na minha área. Quer ser o melhor? Quero ser o melhor da minha área. Acredito que eu estou caminhando para isso. Como eu tenho as minhas referências também na área da preparação física, eu tenho as minhas referências. Sim. Então, assim, eu quero ser que nem o cara que eu admiro, o cara que eu gosto, o cara que eu vejo, que eu às vezes adapto o treino que você viu ali, né? Então, assim, a forma de metodologia eu espelho nas minhas referências, entendeu? Para você chegar e ser que nem essa pessoa. É isso. Você falou de seleção brasileira, cara. Pô, eu até também gosto muito, assim, da seleção sul. Acompanho meio. Eu tava até no hospital com a minha filha ontem, que ela tava passando mal. E passou um cara todo vestido de seleção. Parecia que ele trabalhava mesmo na CBF, assim. Tava com um casacão azul, Brasil, e uma calça com escudo. Cara, e só da gente ver aquilo aí, pô, emociona. Arrepia, né, cara? Emociona, cara. É muito bacana. E eu ainda falei pra Júlia, minha esposa, falei, pô, ele trabalha na CBF, cara, trabalha na seleção. Assim, e aí é o que a gente quer. Você quer
a gente quer um dia estar com os jogadores da com seleção. certeza, entendeu? Com certeza. Aí assim como você tem um sonho, pô, de estar lá, é um agrado pra tua família, né, cara? E a gente... Imagina a tua família te olhar na Copa do Mundo. Pô, você tá trabalhando na seleção do teu país. Cara. Sabe? Tá representando. E falo pra você com todo carinho, seria muito importante pra gente, um dia com certeza estiver na seleção, pô, o Thiago passou por aqui, cara, pô, graças a Deus conquistou lá, realizou o sonho dele e tal, entendeu? Sim. Muito bom isso. Só voltando um pouco até nessa parte, eu acredito muito também que, exemplo, o próprio Matheus Clopes me fez uma proposta recentemente para voltar a trabalhar com ele. Eu não senti o momento para isso. Acho que hoje eu vou ser mais valioso no Madureira, né? Onde te abriu as portas mesmo, né? Onde me abriu as portas e te valorizou. E entre outras coisas por fora, né, que hoje eu prefiro ficar no Madureira. Sim. Mas ele me fez uma proposta recentemente, antes dele assumir o cargo do sub-20 definitivo. Ele falou, Thiago, vamos trabalhar comigo. Eu falei, pô, irmão, acho que não é a melhor hora. Mas eu acredito muito que a gente vai trabalhar um dia junto. Porque, assim, e por mais que ele tem moral no Bambu já, né? Tem. Ele já foi, inclusive, treinador do profissional na Copa Rio do ano passado no profissional. Estou o Carioca recentemente. Então, assim, eu acredito muito que a gente vai trabalhar junto um dia, em um clube grande. Eu conheço muito o Clopes, ele me conhece muito, sabe como é que eu trabalho, eu sei como é que ele trabalha. Então, a gente já está esperando o momento certo para a gente se encontrar. Acho que ele vai voar muito e eu também. Vai decolar. E a gente vai se encontrar junto. Entendeu? Bacana. Thiago, então pra gente fechar, cara, você treina lá no Madureira, não sei se é de segunda a sexta, segunda a sábado, dependendo da semana, né? Preparação pro Carioca, pro jogo. Então eu queria saber de você como que funciona essa tua preparação. Se cada dia você tem um treino específico, se você treina o seu treino é semanal ali, a sua planilha, como que funciona essa rotina ali no clube? Então, muitos não conhecem esse lado dos bastidores, né? Mas é uma dor de cabeça, né? A gente já monta o treino já bem antes. Então, foi como eu falei, eu monto o nosso planejamento já um mês de antecedência, o que vai ser trabalhado no mês todo, porque me passam o calendário de quando a gente vai jogar, quais são os dias de treinos, aonde vai ser. Então, a gente tem que montar e planejar com o que a gente tem. Para chegar em cima da hora, não dá. Então, qual é o nosso objetivo hoje na área da preparação física? É reduzir lesão. Certo. E entregar um time em alta performance. Uma performance lá em cima para o jogador aguentar os 90 minutos sem se machucar. Em um patamar gigante, uma performance absoluta e sem chance de lesão. É claro que tem lesão que é inevitável, um choque. Não tem jeito. Todo jogador está sujeito a isso. A gente quantifica e monta treino para reduzir. Exatamente. Até uma palavra que eu não gosto de falar na parte de treino. Tem muitas pessoas que falam, eu vou fazer treino de prevenção de lesão. Mas você tem como prevenir alguma lesão. Tem como você diminuir o risco da lesão. Não tem como prevenir. Você pode sair daqui e se machucar. Pois é, não tem como prevenir. Então tem como você fortalecer, diminuir a chance dela. Então, a nossa meta diária é essa. Então, a gente planeja os treinos com isso, com diminuição de risco de lesão e a performance em cima. Então, assim, a gente monta os treinos, exemplo, depende. A gente tem jogo domingo, a gente treina de segunda a sábado. A gente tem jogo sábado, a gente treina de segunda a sexta. Vocês treinam na parte da manhã, na parte da tarde? A gente treina na parte da manhã. Mas os treinos são sempre iguais? Como que funciona? Então, cada dia uma coisa. Na parte física, eu costumo colocar alguma valência física por dia. Né? Eu tenho que trabalhar força com eles no mínimo aí 2 vezes por semana, mas tem trabalho de potência, trabalho de resistência aeróbica, anaeróbica. Então assim, eu tenho que trabalho de velocidade. Sim. Então, eu não tenho como passar tudo num dia só. Não tem. No cronograma. Normalmente, no meu calendário hoje,
segunda, terça e quarta, as cargas são lá em cima. E na quinta e na sexta a gente vai diminuindo porque tem jogo no sábado ou domingo. Então assim, é tudo alinhado com o treinador. Tem dia de coletivo. Quando é dia de coletivo, normalmente o próprio volume de treino é alto. Então assim, quando tem dia de treino, não tem como eu subir também a minha carga junto. Tem que reduzir porque o próprio coletivo vai ser alto. Então assim, eu planejo, eu tenho um auxiliar hoje, né? Eu envio tudo para ele, o treino que vai ser, a valência física que eu quero, o que eu quero que ele estimule, o que eu quero trabalhar. Eu tenho os meus objetivos, né? Então eu tenho que trabalhar com esses objetivos. Se eu preciso que um atleta faça 6 km no treino, eu preciso que ele faça 6 km no treino. Então assim, é tudo planejado porque eu preciso entregar performance. Não adianta eu fazer um treino maneiro, um treino que os atletas gostem, sem objetivo nenhum. Eu tenho que ter algum objetivo. E esse objetivo é traçado com a comissão toda. Eu passo para o preparador de goleiro, para o meu auxiliar, para o treinador e para a comissão toda. Eu quero trabalhar isso aqui hoje. Se isso aqui hoje não for trabalhado, se isso aqui não for trabalhado hoje, eu vou querer trabalhar amanhã. Sem falta. Exemplo, hoje, segunda-feira normalmente, a gente vai para a academia. É um trabalho essencial, que não tem como abrir mão. Muitos querem folga. Infelizmente não tem como. Se trabalhar força hoje, você diminui lesão. Já está evidenciado isso. Se trabalhar força hoje, diminui lesão, aumenta a performance, te deixa mais preparado. Você com core mais firme, te deixa mais estabilizado, mais rápido que os outros. E a nossa questão hoje é essa, é estar diferente da equipe adversária. Então assim, a parte da preparação física ela é muito ampla por isso. E aí, tem uma questão maneira que eu fiz no Madureira, né? É uma ideia do Thiago que não tinha na época do Sub-20 e nem do Sub-17 tinha, mas eu estou implementando isso, a quantificação de carga do treino. O que é isso? Acabou o treino e pré-treino, eles preenchem uma planilha, um questionário. Tem lá, cansaço do treino, hidratação, isso como é que foi todo dia. Como é que foi o sono, se ele dormiu bem ou mal. Porque o sono influencia pra caramba. Essencial. A hidratação é outra. Se você não estiver bem hidratado, você não rende no treino. Não rende no jogo. Então assim, tem lá hidratação, sono, a coloração da urina. Como é que tá? Tá transparente? Tá amarelo? Tá cansado. Como é que se tá sentindo alguma dor local? Estou sentindo dor na posterior. Qual dor? De 0 a 10. 3. Beleza, dá para fazer um fortalecimento amanhã, ok. Estou com dor 7. DM. Então, isso tudo é a área da preparação física. A gente tem que diminuir lesão. Se o cara está sentindo uma pré-lesão, a gente tira ele, fortalece. Vai lá tratar. E o PSA. PSA, para quem não sabe, é percepção subjetiva do esforço do treino. Ele tem que me falar ali de 0 a 10 qual foi o esforço dele do treino. Quanto que ele cansou no treino. Eu tenho um PSA programado. Exemplo, eu quero que o atleta hoje atinja um PSA de 7 a 8, que é um PSA bom, forte, que é nível de segunda a terça-feira, um treino forte. Se o atleta não atingiu esse nível, eu tenho que pegar um pouquinho mais forte para ele no dia seguinte. Na quinta e na sexta, que é pré-jogo, tem que ser 3, 4 PSA. Então assim, tudo é modificado, tudo é planejado, isso com pouca estrutura. Né? Então assim, eu tenho que planejar tudo, montar tudo. Isso foi ideia sua? Isso foi ideia minha, montar esse questionário para os atletas para saber o que eles estão sentindo. Foi bem aceito por eles? No início foi bem difícil, né? Porque não tinha esse hábito deles escreverem lá. Amarrava os preencher isso no pré e tipo pós-treino. Isso você está fazendo isso há quanto tempo? Antes da Copinha. Antes da Copinha? Antes da Copinha, já na pré-temporada da Copinha. Você virou o ano já. Isso me ajudou bastante. Sido implantado esse deu. Isso me ajudou bastante porque
Se eu estou vendo que a equipe está muito cansada, eu tenho que diminuir um pouco a carga. Senão eu vou gerar lesão. E é o que eu não quero. Então, isso me ajudou para montar treinamento. Para montar a carga de treino. Se eu estou sentindo que o atleta está com dor, está dando PSE 9, 8, e eu estou tacando carga, tacando porrada neles, então, tem que reduzir, ele vai gerar lesão. Tem que reduzir o treino. Ele vai gerar lesão. E numa fase competitiva ainda mais como essa que eu estou agora, eu tenho que controlar. Eu estou controlando dessa maneira. Com eles preenchendo esse formulário todos os dias, sono, urina, hidratação, cansaço, PSE, isso me ajuda. Isso me ajuda bastante para ver a carga de treino, isso e aquilo. Bacana. Então é isso, galera. Esse foi o bate-papo aí, o Fala Aí com o Thiago, preparador físico aí do Madureira. Contou muita história bacana aí pra gente, quando ele tentou ser jogador de bola, depois passou toda a trajetória dele como preparador, disputou a copinha, passou perrengue, tá em busca aí do chegar no nível profissional. E o bate-papo foi muito interessante, falamos também de preparação física, dos sonhos dele. Espero que todos vocês tenham gostado do bate-papo. Não deixem de se inscrever no canal para dar força para a gente. Estamos aí em busca dos 1000, faltam muito pouco para a gente chegar. Então compartilha, inscreva-se, compartilha, deixa o joinha também, que é muito importante. Comentários. Comenta, deixa sua mensagem lá, sua dúvida para ele, que a gente vai responder, vamos entrar em contato. E é isso, galera. Muito obrigado aí. Valeu!